Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Kiefer, sou professor de português e o tema hoje é fonologia. Então nós vamos conversar, bater um papo, fazer questões sobre fonologia, fono, som, logos, estudo sobre os sons. Então, o que é fonologia? Parte da gramática que estuda os sons da língua. É isso aí, é parte da gramática que estuda os sons da língua. Depois vocês estudarão comigo morfologia, sintaxe, semântica, mas por enquanto a gente vai começar lá na letrinha, no som, diferenciar o que é letra de fonema, bem básico, basicamente, tá? O que é fonema? É a unidade sonora, é o som. E letra é a representação gráfica desse som. Uma coisa é o som, é o fonema, outra coisa é a forma que eu represento esse som, que é a letra. Por isso que vocês vão encontrar palavrinhas com mais letras do que fonemas e às vezes com mais fonemas do que letras. O contrário também acontece. Então, caso você encontre uma questãozinha dessa no concurso, eu vou passar aqui, né, vou entregar você o passo a passo para que você não tenha dificuldade. Tudo bem? Vamos lá. Bola. A palavra bola, você tem 4 letrinhas aí, B, O, L e A. E você também tem 4 sons, B de bola, O, representado pela vogal L, representado pela consoante L, e A, por outra vogal A. Então você tem 4 letras, 1, 2, 3, 4, e 4 fonemas, 1, 2, 3, 4. 4 letras e 4 sons. Tudo bem? Já em mochila, você vai perceber que você tem mais letras do que fonemas, e aí você vai me perguntar, mas por quê, professor? Explico. Mochila, 1 letra, o M, 2 letras, o O, 3 letras, o C, 4 letras, o H, 5 letras, o I, 6 letras, o L, 7 letras, o A. Ou seja, você tem 7 letras, mas você só tem 6 fonemas, conforme está escrito aqui. Porque o CH são 2 letras, mas porém você só tem um som. O CH fazem um som só. Então você vai ter 7 letras e 6 fonemas. Você vai ter o fonema representado pelo M, pelo O, e o fonema representado pelo CH, que são 2 letras, né, que fazem apenas um som. Por isso que você vai ter menos fonemas do que letras. Vai seguindo esse raciocínio, vai treinando, vai acompanhando. Táxi. Táxi tem 4 letras. 1, o T, o A, 2, o X, 3 e o I, 4. 4 letras. Mas aqui você tem mais fonemas do que letras. Por isso que você tem 4 letras e 5 fonemas. Porque o X aqui em táxi, né, o X, tem 2 sons, tá? Ksi. A letra X representa 2 sons. Então você tem mais fonemas do que letras. Na hora de contar, você vai perceber que serão 5 fonemas. O T, o A, o K, Si, 2 sons e o I. Deu para entender? Tá dando para acompanhar? Simples, né? A letra H. Aqui você tem 4 letras. Só que a letra H, ela não tem som. Aqui você vai ter 4 letras, e como o H não tem som, você só vai ter o fonema O, o R e o A, os 3 sons, então você vai ter 4 letras e 3 fonemas. Tranquilo? Fácil, né? Campo. Tá vendo aqui o A e o M? Tem um som só, essa nasalidade, né? Você tem 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, e 4 fonemas, porque o A e o M tem um som só. Campo. Ok? Tudo bem? Até aí tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá. Professor, o que é um hiato? Vai ser importante você entender o que é hiato, porque na próxima aulinha minha sobre acentuação, eu vou falar muito sobre hiato, né? Os hiatos tônicos, né? O I e o tônico, por exemplo, a palavra saída. Aquele I acentuado ali é um hiato, né, que é uma vogal sozinha, separada. Então é importante você entender bem o que é isso agora, porque lá em acentuação isso vai fazer diferença para você. Vamos lá. Hiato.
Uma vogal em cada sílaba. Enjoo, tá vendo? Você tem uma vogalzinha aqui, outra vogalzinha aqui. Elas estão separadas. Enjoo. Lá em acentuação você vai ver isso de novo. Porque antigamente, antes do novo acordo ortográfico, a palavra enjoo, né, era acentuada. Hoje já não é mais, né? O primeiro O aqui era acentuado. Então, hiato é isso, é quando você separa as vogais. Isso acontece, ó, em ruim. Você tem uma vogal aqui e outra aqui separadas. Uma em cada sílaba. O que é sílaba, professor? É a emissão do som. Por exemplo, porta. Porta. Tá? São duas emissões, né? Porta, são duas sílabas, ok? Cavalo, ó, 3 emissões. Cavalo, são 3 sílabas. Aqui, ó, viúva, você tem outro hiato. Uma vogal aqui, outro na outra sílaba aqui, ó. Viúva. 3 emissões, ó. Viúva. Então você tem o hiato. Caíste, aqui eu separo as duas vogais também, ó. O A aqui e o I aqui. Então isso é um hiato. Repetindo, é uma vogal em cada sílaba. Você separa as vogais. Quando você tem uma dessas vogais, ela fica isoladinha ali, ela fica sozinha. Aí você tem um hiato, uma quebra, né, no som, na emissão do som. Tudo bem? Vamos lá. Professor, o que é um ditongo? O que é um ditongo? No hiato você separa as vogais. No ditongo você faz o quê? Você junta. São duas vogais juntas, na mesma sílaba, na mesma emissão de sons. O que diz o conceito aqui? Ó, é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Doida, aqui eu tenho uma sílaba, doi, e aqui eu tenho outra sílaba, dá. Você vai perceber que essas vogais, elas não são como hiato, elas não estão separadas, elas estão juntas. Doi, dá, doi, dá. Ok? Feixe. Ó, feixe é um ditongo. Então eu tenho um ditongo aqui, eu tenho outro aqui. Lá na aulinha que vocês terão comigo sobre ortografia, você vai encontrar uma regrinha que diz o seguinte: depois de ditongo, se for para você escolher entre o X e o CH, coloque X, porque depois de ditongo usa-se X. Ok? Peixe, né? Aí um outro exemplo é faixa. Então, depois de ditongo A e E, que são as duas vogais, você usa X lá em ortografia. Por isso que é importante você entender agora o que é um ditongo. É importante por isso, ok? Igual, olha aqui, ó, duas vogais juntas, mágoa, magoa. Vou fazer uma pergunta para você, só aproveitar a palavra mágoa. Você ouve mais o O ou o A? O que é mais forte? O A, não é? Ele vai crescendo, ó, magoa. Então aqui você tem uma semivogal, o O é uma semivogal e o A é uma vogal. Então é um ditongo que nós chamamos de ditongo crescente. Quando você tem o contrário disso aqui, primeiro a vogal e depois a semivogal, então você tem um ditongo decrescente, ok? Então o ditongo é o encontro de duas vogais da mesma sílaba, que esse ditongo pode ser crescente ou decrescente. Tudo bem? Moleza, né? Continuemos. As terminações em ião representam ditongos. É mesmo, professor, mas aqui eu não tenho duas vogais. O M não é vogal, é consoante. Por que representam ditongos? Pela sonoridade. Falão. Dá a impressão que está escrito assim, ó, falão, não é? Falão, não é? Refém, parece que tem esse som aqui, por isso que é considerado ditongo. Então, quando você tem a terminação em e a terminação an, tá? Elas representam ditongos. Só para você saber, caso caia uma questão que seja uma pegadinha, que trate disso aqui, você está esperto. Ué, mas era uma vogal e uma consoante, é considerado ditongo, é considerado por causa da sonoridade. Tudo bem? Vamos lá. E tritongo, professor? O que é um tritongo? É o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ou seja, as três são audíveis, você ouve as três. Ok? Para ser um tritongo, você tem que conseguir ouvir as três. Ó. Quais? Você ouve o U, você ouve o A e você ouve o I, na mesma sílaba. Quais? É um tritongo. Saguões, você ouve o U, você ouve o O e você ouve o E, na mesma sílaba. Na mesma sílaba, ok? Então, isso é um tritongo. É um encontro de três vogais, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, na mesma sílaba. Quando você começar a aprender o que é dígrafo, é que você vai perceber que eles vão tentar te dizer que aquilo é um tritongo, mas você vai saber que não é, porque o dígrafo ele omite o som
né, às vezes da vogal, vocês vão ver, vão encontrar esse caso. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? O que é um dígrafo? O professor nunca ouviu falar em dígrafo, mas agora você vai perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É a reunião de duas letras que representam o mesmo fonema. Opa, você viu isso lá no comecinho, quando eu comecei a contar letrinha e foneminha, letra por letra, fonema por fonema. Vocês perceberam que algumas palavras têm mais fonemas do que letras. Quando isso acontece, é quando você tem o tal do dígrafo, ok? Por exemplo, tampa, tá vendo aqui? Tam, tam, o AM aqui tem um som só, tam, tam, nasal, né? Então é um dígrafo vocálico, tam, porque o dígrafo ele pode ser consonantal também, né? São duas consoantes que emitem o mesmo som, que é o caso do CH, ó. CH é um dígrafo, chave, chave. São duas letras, mais um som só, um fonema, é um dígrafo. Então, por isso que o conceito é esse, reunião de duas letras que representam o mesmo fonema, o mesmo som. Fonema é unidade de som. Alho, olha o LH aqui, ó. Alho, o LH. Viram? O alho. O alho representa aí um som só. Ó, o LH aqui, ó. Quilo. Professor, eu estou vendo em quilo, duas vogais não seriam ditongo, não. Porque você não escuta, porque o QU aqui é um som só, você não escuta o som do U em quilo. Você não escuta o som do U. Que é o cuidado que você deve tomar, que eu falei, né? Eu meio que dei a dica anteriormente, tá vendo? Quilo é um dígrafo, como aqui você tem dois R's, tá vendo? EC são, ó, duas consoantes, mas emitindo o mesmo som, descida. Então são dígrafos, duas letras com um som só. É um dígrafo. Nas questões que nós vamos resolver daqui a pouco, você vai ter que lembrar disso aqui. Tá? Você vai ter que lembrar isso aqui. Tudo bem? Beleza pura? Continuemos. Opa, chegou. As questões de concurso, que agora eu vou falar de uma por uma, tá certo? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa errada, cuidado, ele quer a errada, a respeito da palavra churrasqueira. Apresenta 13 letras e 10 fonemas, alternativa A. Vamos contar. Churrasqueira. Uma letra, duas letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras, 7 letras, 8 letras, 9 letras, 10 letras, 11 letras, 12 letras, 13 letras. Está correta essa afirmação, né? Está correta. 10 fonemas? Olha só. De cara, você tem o CH, que é um dígrafo, que representa um fonema. Então aqui você só tem um fonema. Aí aqui você tem outro, que é o U, e aqui no RR você tem outro fonema, duas consoantes, repetidas inclusive, que representam um som só. 3 fonemas, 4 fonemas no A, 5 fonemas no S. O QU, outro dígrafo. 6 é 7 fonema, esse dígrafo aqui do QU representa um fonema, né? O E é outro fonema, 7. 8 no I, 9 no R, 10 no A. Então eu tenho 13 letras em churrasqueira e tenho 10 fonemas, por causa dos dígrafos. Por isso que eu falei para vocês que era importante saber o que era um dígrafo. Duas letrinhas ali representando um fonema, um som. Então, letra A é a correta, né? Ah, não, ele pede a errada, né? Essa aqui tá correta. Perdão, gente. Vou até apagar a borrachinha. Tá vendo? Até o professor dá uma viajada de vez em quando. Vamos usar a borrachinha, né? Vamos usar a borrachinha, perdão. Até o professor dá uma viajadinha, né? Ele quer a errada. Essa aqui tá corretíssima, poxa. Errada, eu marquei aqui, por isso que tem que prestar atenção no enunciado, né? Vamos para B. Apresenta 3 dígrafos, sim. O CH, o RR e o QU, correto. 3 dígrafos apresenta. CH, RR e QU, corretíssima. Tem que prestar atenção no enunciado, gente. Ele quer errado, eu já ia marcando a correta. Aí vem a C. Divisão silábica. Chur, ras, quei, ra. Correto. 4 sílabas. 4 sílabas.
4 sílabas, então é uma palavra o quê? Polissílaba, está correta. É uma palavra polissílaba, né? Porque se eu tenho uma sílaba, é monossílaba. Se eu tenho 2 sílabas, dissílaba. Se eu tenho 3 sílabas, trissílaba. Se eu tenho 4 sílabas, polissílaba. Está correto? E é o que na D fala, que ela é polissílaba. E fala também que é uma palavra paroxítona. Professor, não sei o que é isso não. Vocês verão isso comigo na aulinha de acentuação, ok? Mas paroxítona é a palavra em que a penúltima sílaba é tônica, a penúltima. Quando a última é tônica, a palavra é oxítona. Quando a penúltima é tônica, é paroxítona. E quando a antepenúltima é tônica, é proparoxítona, ok? Aulinha de acentuação, mais para frente, mas está correto o que diz aqui. E apresenta tritongo no whey. Gente, esse dígrafo aqui, ó, whey seria tritongo se eu ouvisse as 3 vogais. Whey, eu não escuto por causa do dígrafo. Esse U aqui, ó, você não ouve, não é tritongo. Ocorre um dígrafo aqui e não é um tritongo, não é. Então, essa daqui está errada. Agora sim, essa está errada. É a letra E. Então, a alternativa errada a respeito da palavra churrasqueira é que ela apresenta o tritongo whey. Esse whey aqui não é tritongo. Ficou claro? Deu para entender essa questão? Tá vendo? Questãozinha dessa cair em concurso, você tem que matar a pau. Uma dessas que você acerta, amigão, você passa na frente de 1.000, 1.500, 2.000, olha a sua vaguinha aí sendo garantida. Tá vendo? Rápido e rasteiro, né? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Questão de concurso. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas? Olha, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Discutindo, olha aí, ó, caindo. Mais letras do que fonemas. Vamos ver. Caderno, quantas letrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letrinhas. 7 letrinhas. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 fonemas. Ele quer mais letra do que fonema. Chapéu. 1 letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras. Quantos fonemas? Opa, 1 fonema, porque o CH é um som só. 2 fonemas, 3 fonemas, 4 fonemas, 5 fonemas. Opa, aqui eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Ele pergunta isso? Aqui possui palavras com mais, no caso uma palavra, não seria palavras, né? Palavra, possui a palavra com mais letras do que fonemas. É a letra B, sem dúvida. Mas, como nós estamos aprendendo, é interessante que nós vejamos as outras palavras. Nós já sabemos que a letra B atende ao que pede o enunciado. Mas vamos ver aqui. Flores. 1 letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras. 1 fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, 4 fonemas, 5 fonemas, 6 fonemas. Ou seja, o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Livro. 1 letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras. 1 fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, 4 fonemas, 5 fonemas. Também. 5 letras e 5 fonemas. Disco. 1 letra D, 2 letras I, 3 letras S, 4 letras o C, 5 letras o O. Eu consigo ouvir o som do D, que é um fonema, o som do I, que é outro fonema, do S, que é outro fonema, do C, que é outro fonema, do O, que é outro fonema. Então, só confirma o que nós marcamos, né? A letra B de bola nessa questãozinha aí. Tá vendo? Tá ficando claro? Tá? Então, é assim que eles cobram, né? Para você saber diferenciar o que é letra, o que é fonema. Letra, a representação. Fonema, o som. Beleza? O que é um ditongo, né? Um encontro de 2 vogais. O que é um tritongo? 3 vogais. O que é um hiato? Uma vogal separada. O que é um dígrafo? 2 palavras que, né, que na verdade, tem um som só, emitem um som só. E por aí vai. É assim, caso caia fonologia no seu concurso, é assim que eles cobram. Vamos ver essa daqui, a questão 3. Ele chegou às carreiras, trazendo do colégio a notícia da saída do professor. As palavras em itálico na frase anterior apresentam, respectivamente, quais são as palavras que estão em itálico. Uma letrinha meio deitada, né? As carreiras, colégio
e saída. São as 3 palavras. Então, né, essas 3 palavras, elas apresentam, respectivamente, hiato. Não, já descarto essa daqui, porque aqui eu não tenho hiato aqui em carreiras. Ditongo crescente? Também não, porque carreiras, o ditongo é decrescente, eu tenho vogal e semivogal. Você pode perceber que eu escuto mais o E do que o I, decresce, é decrescente. Eu tenho ditongo decrescente? Aí eu tenho. Crescente não, ok? Ó, a letra D também diz ditongo decrescente. E aqui hiato. Não, eu não tenho hiato aqui. Então, respectivamente, só pode ser AC ou AD. AC ou AD. Tá? Só pode ser AC ou AD. Vamos lá. Colégio. Em colégio, aqui sim eu tenho ditongo crescente. Ó, colégio, ditongo crescente. Aqui eu tenho ditongo crescente. Tá? E, conforme aqui diz, ó, ditongo crescente. Opa, mantém ditongo crescente. Pelo que eu estou vendo, que vai definir essa questão é a última palavra, saída. Em saída, o que eu tenho em saída? Aqui eu tenho um hiato. Olha essa vogal sozinha aqui, ó. Saída. Quando eu separo a sílaba, fica assim, ó. Saída. Essa vogal aqui sozinha. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hiato. Eu vou marcar a letra C. Não pode ser ditongo, eu descarto. Ok? As outras alternativas estavam descartadas. A alternativa correta, letra C. Né? Aqui também a letra E, ó, fala que é ditongo decrescente, a letra E também não poderia ser, é a letra C. Então eles cobraram aqui, nessa questão, tá? Eles cobraram aqui. Ditongo, ditongo e hiato. Ditongo, ditongo e hiato. Viram? Vamos lá para a próxima questão? Questão 4. Assinale a melhor resposta. Em papagaio temos, deixa eu ver, questão 4. Vamos separar a sílaba aqui. Ga, yo. É assim que eu separo. Olha só, 3 emissões de som. Papagaio, papagaio. 3 emissões de som. 3, né? 3 não, 4 emissões de som. 4. Papagaio, papagaio. Eu tenho 4 sílabas aí. E na última sílaba eu tenho um o quê? Ó, 2 vogais aqui. Eu tenho um ditongo na última sílaba. Um ditongo. Tá? Então, ditongo eu tenho. Eu tenho tritongo aqui? Não. Eu tenho trissílabo? Não. É polissílabo, né? A princípio eu até falei 3 sílabas, mas depois eu consertei. Papagaio, são 4 sílabas, 4 sílabas. Então é polissílabo, não é trissílabo. É oxítona. Olha, aqui é acentuação, né? Aqui é uma questão de acentuação. Se é oxítona, mas papagaio. Papagaio não, é paroxítona. A sílaba forte é a penúltima. Você vai ver mais isso na minha aulinha sobre acentuação, que é a próxima aula. Oxítono, não, né? Que eu acabei de falar. Proparoxítono também não, ele é paroxítono. Então a única aqui, a melhor resposta que eu tenho aqui é a letra A, porque realmente ocorre um ditongo, papagaio, que é o encontro de 2 vogais. Tritongo não, não é trissílaba, é polissílaba, não é oxítono, é paroxítono, muito menos proparoxítono. Ficou claro, gente? Tá dando para entender? Minha explicação é rápida e rasteira, tá? Não tem muito segredo não. Vamos lá? Aqui o que nós temos que fazer é o seguinte, você tem que evitar o método do Dr. Schultz, que é o método do chute. Chute está por fora, tá? Chute está por fora. Inclusive você pode entrar lá no meu Instagram, Português Sem Chute, tudo junto. Português Sem Chute, assim, ó. Português Sem Chute. Você pode entrar lá que você vai ver. @Português Sem Chute, que eu dou essas dicas de forma rápida e rasteira, né? Muito rápido e de forma eficaz, ok? Então vamos evitar aí o chute aí. Vamos lá para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte. Assinale a série em que apenas um dos vocábulo, que uma das palavras, não possui dígrafo. Olha, a gente martelou tanto, né? Falou tanto de dígrafo. Olha a questãozinha aí. Isso foi questão de concurso, foi coletada lá, foi tirada de lá, tá?
Os concursos que ocorrem por aí, Banco do Brasil, IBGE, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, a gente vai pincelando aquelas que mais caem, tá aí, ó. Essa aí é especificamente sobre dígrafo, né? Então assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo. Bom, folha tem dígrafo, tá aqui. Ficha também, lenha também, fecho também. 2 letrinhas com um som só, dígrafo. Vamos lá. Aqui não é. Ele porque... Mas onde é que está a pegadinha aqui? Apenas um dos vocábulos. Então tem que ser uma alternativa que tenha 3 palavras com dígrafo e apenas uma não. Então essa questão é a pegadinha, gente. Olha a maldade da questão. Na verdade, tá? Você só vai encontrar isso na letra C. Aqui tem malandragem. Tá? Porque aqui o que vai acontecer? Um só dos vocábulos aqui não possui dígrafo. 3 com dígrafo e um sem. Por onde é que está a maldade? Ó, águia tem dígrafo. Porque o U aqui você não escuta. Ele forma dígrafo com o G. G-U, águia. Da mesma forma, o U aqui forma dígrafo com o Q. Aqui forma com G, aqui forma com Q. Então você não escuta. Ok? Você não escuta o U. Ele não é audível. A mesma coisa acontece em quero. Isso só não vai acontecer em 4, porque em 4 você pronuncia o 4. Aqui não faz parte do dígrafo, faz parte aqui, faz parte aqui, faz parte aqui. Então, como ele quer apenas uma palavra, um dos vocábulos que não possua dígrafo, é aqui a letra C. Isso aqui é pegadinha, isso aqui é maldade. Você vai ser malandro, você não vai cair numa dessa, né? Porque aqui você vai encontrar, né, alternativas em que tenha mais de uma palavra que não seja dígrafo. Você vai encontrar. Por isso que eu olhei a questão e falei, opa, tá querendo enganar quem? A nós que não, né? Então, letra C. Se você marcou letra C, você acertou. Vamos para essa questão 6 aqui. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contém. Quero chamar a atenção. É um assunto que nós veremos ainda, né? Mas é importante você ficar ligado agora. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contém. Esse contém aqui está concordando com palavras, no plural, né? Reparem que existe um acento circunflexo aqui. O contém no singular seria assim, né? Ó, com... A caneta, apertei aqui a caneta de forma errada. Ó, o contém no singular seria assim. No plural... assim, né? Então ele usou de forma correta aqui, né, o acento circunflexo, a linha de acentuação logo mais, tá? Depois dessa aula aqui. Respectivamente, um ditongo oral crescente e um hiato. Então ele quer um ditongo oral crescente, alternativa que inclui palavras da frase abaixo, que contém, né, um ditongo oral crescente e um hiato. Vamos ver aqui. Eu já vou logo aqui no enunciado, tá? Procurar essa tal palavrinha aí. Magoás. Ditongo oral crescente, ó. Semivogal e vogal. Ditongo oral crescente. Mágoas. Aqui, ó. As mágoas da minha mãe que sofriam em silêncio. A palavra silêncio é de tom silêncio, não. Poderia ser essa. E depois, tá aqui, eu achei um hiato aqui, ó, compreendidas. Você pode ver que os S ficam separados. Se você for separar a sílaba de compreendidas, você vai ver que os 2 S estão separados. Por mim, meus irmãos. Então vamos lá, ele quer um ditongo oral crescente, né, e um hiato, não é isso? Ok. Magos e compreendidas. Minha. Você está vendo hiato em minha? Não tem hiato aqui. Você está vendo hiato em... E aqui também não. Não, gente, é letra E mesmo. Mágoas, aqui, ó, o ditongo oral crescente, o hiato, tá? Professor, você tinha comentado do silêncio antes? Aqui, ó, só que acontece o seguinte, mãe não é ditongo oral crescente. Mãe não é, ok?
Então já descarta também. É a letra E, gente, a letra E. Sem dúvida a letra E, tudo bem? Seguindo as regrinhas que eu falei, você vai chegar a essa conclusão. Mais dúvidas, se houver dúvidas, se alguma coisa não ficou bem esclarecida, é só você voltar àquelas regras que eu comentei anteriormente, e você vai perceber que essas duas palavras se encaixam perfeitamente ao que foi falado, tudo bem? Vamos lá. Questão 7. Na palavra armazém, há dígrafo de tongo? Dígrafo de tongo? Cadê o ditongo? Cadê o ditongo? Hein? Tá? Não há dígrafo, mas há ditongo. Aqui, ó, lembra? Ah, professor, não são duas vogais, eu fico procurando só o ditongo em cima de duas vogais e eu não estou achando aqui. Mas lembra que eu falei lá no início? Qual é a regra? Vou voltar lá para mostrar a vocês. Lá no iniciozinho da regrinha. Quer ver? Lá no iniciozinho. Aqui, ó. Falei, ó. As terminações em e am, fala até do em, representam o ditongo, tá vendo? Lá no início, quando começou a aula, eu falei sobre isso. Aí vem aqui, você chega ao final e encontra essa situação de novo. Aqui, ó, em. Termina em em. Então, acaba sendo um ditongo. Então, realmente não há dígrafo. Você não vai encontrar dígrafo aqui, não. Duas letrinhas com um som só, mas você vai encontrar ditongo. Pode marcar a letra B. Não há ditongo? Dígrafo eu concordo que não haja, mas ditongo tem. Há dígrafo? Não tem dígrafo. Então é letra B de bola, lá no início. É por isso que eu falei com vocês o seguinte, qualquer dúvida, voltem às regrinhas, eu fiz um resumo explicadinho, se você não sabia o que era um ditongo, se você não sabia o que era um dígrafo, se você não sabia o que era um hiato, ok? Você fica sabendo agora. Né? E você encontrou vários casos aqui, eu coloquei 7 questões, discuti questão por questão, alternativa por alternativa, para ficar bem claro, rápido e rasteiro, sem dúvida. Tá? De fonologia, fonema, letra, tem que treinar. Além dessas questões, é importante que você procure fazer outras, para que você desenvolva, né? Mas assim, naquilo que eles cobram, foi falado aqui, eu tentei, né, deixar bem claro, bem resumidinho para vocês, tudo bem? Vocês acompanham agora as outras aulas de acentuação, de ortografia, né, que a gente vai... Esses conceitos aqui vão ser importantes lá. Se você quiser conferir o gabarito, tá aqui o gabarito, à disposição de vocês, tá? Muito obrigado! Lembrando, professor Fábio Kiefer, você me encontra aqui, ó, no Português Sem Chute, ok? Instagram e YouTube. Português Sem Chute, que você vai continuar tendo acesso a essas dicas aí, ok? Não aprendeu comigo, não aprende com ninguém, é o jargão que eu uso lá. Valeu, gente, muito obrigado.